Então vamos lá, pessoal, estou de volta, nossa 16ª aula. Então, como de costume, né, como a gente já vem fazendo, então a gente falou aí na 14ª aula de Administração Pública, na 15ª aula de Responsabilidade Civil do Estado, e agora a gente vai fechar com alguns exercícios, tá? Então a gente faz alguns exercícios, faço alguns comentários ali pertinentes, vamos dar uma olhada, ver como isso vem caindo em prova, tá bom? E aí a gente já avança, que no próximo tópico, agora no próximo grupamento de aulas, a gente vai falar de um assunto mega importante, que a gente vai entrar na teoria geral dos atos administrativos. Vão ser bastante aulas, tá, pessoal? Então, a gente vai ficar aí por um bom tempo falando só disso. Então, vamos falar de requisito de validade do ato administrativo, atributos do ato administrativo, convalidação, mérito, anulação, espécies, classificação dos atos. A gente vai falar de muita coisa envolvendo o ato administrativo, tá? O assunto é bem extenso, não é fácil, tá? Não é fácil, mas também não é uma coisa de outro mundo, tá? Requer muito treinamento, muita leitura e muito treinamento, tá? Então, a gente fecha agora com essa parte, né, em exercício de administração pública e responsabilidade do Estado. Já no aquecimento, aí, a partir da próxima aula, a gente cai dentro de teoria geral dos atos administrativos, tá bom? Então, vamos lá? Nossa 16ª aula, FCC 2013, DPR Rio Grande do Sul, técnico de apoio. A responsabilidade civil do Estado, quando na modalidade objetiva, dispensa a comprovação de um elemento formador do liame de responsabilidade e exige a presença de outro, quais sejam a. Nexo de causalidade e força maior, B. Culpa e nexo de causalidade, C. Culpa e força maior, D. Nexo de causalidade e dano, ou E. Dano e culpa. E aí, pessoal, qual o gabarito? Se quiser dar uma pausada, essa questão ela é muito interpretativa, tá? Ela é muito de língua portuguesa. Então, cuidado na interpretação dela, tá bom? Pausa, leia com cuidado e qual é a resposta correta? Então, vamos fazendo junto. Olha só, a responsabilidade civil do Estado, quando na modalidade objetiva, então veja bem, pessoal, na responsabilidade objetiva, a responsabilidade do Estado é o quê? Ela tem como característica, tem como seus elementos formador, o quê? A conduta, o dano e o nexo causal. Então, ele fala aqui que nessa modalidade objetiva dispensa a comprovação de um elemento formador do liame de responsabilidade. Então, na responsabilidade objetiva, qual o liame que é dispensado, pessoal? É o liame o quê? Culpa. Então, eu tenho dano, conduta e nexo causal, mas eu não vou ter o quê? Culpa, que é o quê? Negligência, imprudência ou imperícia. Então, de cara aqui, a gente já elimina a letra A, tá? E a gente já elimina a letra D e a letra E. Ficaria entre a letra B e a letra C, tá? Então, dispensa a comprovação de um elemento formador do liame de responsabilidade e exige a presença de outro, quais sejam. Então, quais são os elementos que são exigidos na modalidade objetiva? Conduta, dano e nexo causal. Na letra B, onde aparece conduta, dano ou nexo causal? Na letra B e na letra C, onde aparece? Ó? Na letra C fala de força maior, que é uma excludente, e na letra B fala de nexo de causalidade, né, pessoal? Então, qual o gabarito? Culpa e nexo de causalidade. Repare que é uma questão bem interpretativa, tá? Então, bastante cuidado. Então, aqui, o gabarito acertou o que marcou o quê? Letra B, culpa e nexo de causalidade. Vamos para a próxima. FCC 2009, TJ Amapá, técnico judiciário. Um servidor público pratica um ato no exercício de sua função, causando dano a terceiros, mas sem que tenha agido com culpa. Então, ele causa um dano a terceiro, mas ele não agiu com culpa. E nem com a intenção de provocar esse resultado. Também não agiu com dolo. Então, ele foi lá, executou, praticou um ato, sem agir com culpa e sem agir com dolo, ou seja, um ato plenamente lícito, mas esse ato causou um dano a terceiro. Nessa situação, então, como vai ficar esse terceiro nessa situação, pessoal? Então, vamos lá, ó, letra A. Caso o Estado tenha que indenizar os terceiros, poderá cobrar esse valor do servidor, sem ele ter agido com dolo ou culpa. B. O servidor terá que ressarcir os prejuízos diretamente aos terceiros. Ou seja, o terceiro vai lá e processa e cobra do servidor. C. Fica a cargo dos terceiros escolherem se irão receber a indenização do Estado ou diretamente do servidor. Então, olha lá, o terceiro vai escolher cara ou coroa. Escolho de um, cobro de um, recebo de outro. D. O servidor não terá de indenizar nem o Estado, nem o terceiro. E. Caso o Estado tenha que indenizar os terceiros, deverá cobrar esse valor do servidor.
E agora, pessoal, a gente está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Foi um dos primeiros que a gente viu na última aula. Qual o nosso gabarito? Pausa o vídeo, leia de novo. E qual é o gabarito, pessoal? Acertou quem marcou o quê? A letra D, né, pessoal? O servidor não terá de indenizar nem o Estado e nem o terceiro. Pessoal, se a conduta do agente foi lícita, ele não agiu com culpa, ele não agiu com dolo, mas houve um dano ao terceiro, o Estado vai ressarcir esse terceiro e não vai poder cobrar nada do servidor, porque o servidor não agiu com dolo e não agiu com culpa. Tá? Então, o Estado vai o quê? Via de regra, ficar no prejuízo. Então, o servidor não terá de indenizar o Estado, porque ele não age com dolo ou culpa, e a responsabilidade do servidor é com dolo ou culpa, e nem o terceiro, porque o terceiro ele vai mover a ação, ele vai cobrar de quem? Vai cobrar do Estado, pessoal. Então, o Estado é que vai ressarcir o terceiro. Lembrando que o agente público, ele age em nome do Estado. Lembra? A teoria do órgão. A gente já passou por essa aula também. Tá? Então, ele está atuando ali na condição de agente público, ele atua ali em nome do Estado. Então, a responsabilidade é do Estado, já que o ato é do Estado. Prosseguindo. FCC 2008, MPR Rio Grande do Sul, agente administrativo. Obrigação de reparar danos causados a terceiro em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, ou ação ou omissão, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos. Esse conceito refere-se à teoria da responsabilidade. Pessoal, esse é o conceito que a gente viu na aula, o conceito da professora Maria Silva Zanella de Pietro, pessoal. É exatamente ele caindo em prova, que eu particularmente acho que é um conceito bem completo. É um dos meus favoritos. Eu acho que ele diz exatamente, ele explica toda a teoria ali em poucas palavras e deixa claro algumas situações. Então, qual é o gabarito? Letra A, subjetiva do agente público. Letra B, contratual do Estado. Letra C, subjetiva do Estado. Letra D, da culpa civil. Ou letra C, responsabilidade extracontratual do Estado. Qual o gabarito, pessoal? Acertou quem marcou o quê? Acertou quem marcou letra E, extracontratual do Estado. Já falei, pessoal. A responsabilidade objetiva, ela pode vir escrito o quê? Responsabilidade extracontratual do Estado. É só um nome mais rabuscado, mais elegante, né? Que o direito ele gosta de usar essas palavras um pouquinho mais diferentes, que não são muito comuns do nosso dia a dia, né? Mas a responsabilidade objetiva do Estado pode vir, e muitas vezes vem em edital do concurso público como responsabilidade extracontratual do Estado. É a mesma coisa, pessoal, só que dito de maneira diferente. Isso aqui é para pegar quem estudou pouco, quem conhece pouco aí os sinônimos que envolvem os conteúdos. Mas você que está estudando aqui comigo pode ter certeza que não vai ser surpreendido por uma questão dessa, tá, pessoal? Então, acertou quem marcou a letra E, responsabilidade extracontratual do Estado. Prosseguindo, FCC 2015, TRE, Amapá Técnico Judiciário. Então, ó, saiu duas vezes ali, né, o itemzinho, então, mas dá para a gente entender perfeitamente. Então, olha só, Caio é professor remunerado de Direito em uma universidade pública e prestou concurso para ministrar aula em outras duas universidades públicas. Então, veja bem, o Caio, ele já é professor de uma universidade pública e presta concurso para ministrar aula em outras duas universidades públicas. Então, ele quer ser professor, o quê? Ele quer ocupar 3 cargos públicos. Então, Caio, letra A, poderá acumular os 3 cargos públicos, pois não há vedação ou limitação para o exercício de função pública de professor. B, poderá acumular até 4 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horário. Letra C, não poderá acumular nenhum cargo público remunerado. Letra D, poderá acumular até 3 cargos de professor, desde que as universidades estejam situadas em diferentes cidades. Ou letra E, poderá acumular apenas 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horário. A gente viu isso aqui também, né, pessoal? Então, artigo 37, inciso 16, lá da nossa Constituição, é a parte do direito administrativo constitucional. Então, quais são as acumulações permitidas? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com técnico científico e
2 cargos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, acertou quem marcou o quê? Acertou quem marcou a letra E. Poderá acumular apenas 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade horária. Tá? Essas regras de acumulação e regras de mandato eletivo, que é lá do artigo 38, pessoal, eles são muito importantes para fim de prova. Tá? São regrinhas que estão sempre aparecendo. Seguindo, agora vamos de CESP, né? Saindo da FCC, CESP, MPU 2018, ó, técnico do MPU, a prova acabou, aconteceu um dia desse, hein? Então, acabou de acontecer essa prova. Para exercer a função de confiança na administração pública, o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo. Então, veja bem, pessoal, função de confiança, cargo comissionado. Função de confiança tem que ser o quê? Cargo efetivo. Cargo comissionado pode ser o quê? Efetivo ou não efetivo, que são aqueles de livre exoneração, que são aqueles que são nomeados sem concurso público e podem ser exonerados a qualquer momento. Então, função de confiança, o servidor tem que ser de cargo efetivo? Sim ou não? Acertou quem marcou o quê? Certo, né, pessoal? Bem tranquilo essa daí, né? Então, veja que isso aí é corriqueiro em prova e, mais uma vez, acabou de cair. Então, o concurso aí que aconteceu há dias atrás, e a gente já tem aí a mesma cobrança, aí uma cobrança bem repetida. É o tipo de questão que você não pode perder em prova, tá? Não pode perder de jeito nenhum. Seguindo, STJ, então provinha que também aconteceu esse ano, né? 2018, técnico judiciário. A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada, exceto quando houver compatibilidade de horários. Caso em que será possível, por exemplo, acumular até 3 cargos de profissionais de saúde. E aí, pessoal, ele começa bem, né? Fala que a acumulação de cargos públicos é vedado, é a regra geral. Aí ele fala que exceto quando houver compatibilidade de horários, caso em que será possível acumular até 3 cargos de profissionais de saúde. E aí, certo, errado? É isso mesmo? É isso que diz lá o artigo 37, inciso 16? Acertou quem marcou o quê? Errado, né, pessoal? Então, lembra lá dos casos das exceções? Eu acabei de falar aqui na questão anterior, né? 2 cargos de professor, 1 de professor com técnico científico e 2 cargos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, o gabarito é errado. Questãozinha também aí que acabou de acontecer da STJ. DPU, CESP ainda 2016. Então, situação hipotética. Giorgio, de 40 anos de idade, é cidadão italiano e não tem nacionalidade brasileira. Foi aprovado dentro do número de vagas em concurso público para prover cargo de professor de ensino superior de determinada universidade federal. Tem o nível de escolaridade exigido para o cargo e a aptidão física e mental. Assertiva. Nessa situação, por não ter nacionalidade brasileira, Giorgio não poderá tomar posse no referido cargo. Certo ou errado, pessoal? Então, os cargos são só para brasileiros, estrangeiros estão fora? Certo ou errado, a gente viu na aula anterior, né, que os cargos vão ser providos por estrangeiros na forma da lei, não foi isso? Então, os estrangeiros também vão poder ocupar cargos públicos, desde que observado ali os requisitos trazidos por uma lei. Então, o gabarito está o quê? Errado. Então, ele vai poder, sim, ocupar, tomar posse e ocupar o cargo, desde que obedecido ali critérios estabelecidos em lei, ao que diz a Constituição. É isso? Seguindo, aí voltando para o MPU, agora na questãozinha de analista de direito. Então, a vítima que busca reparação por dano causado por agente público poderá escolher se a ação indenizatória será proposta diretamente contra o Estado ou em litisconsórcio passivo entre o Estado e o agente público causador do dano. Então, a vítima ela vai escolher, pessoal, se ela processa só o Estado ou se processa o Estado e o agente público ao mesmo tempo. Foi isso que a gente viu na aula anterior. Já falo logo, se não viu a aula anterior, volta lá e assiste a aula de responsabilidade civil do Estado, que é uma aula muito importante para a gente entender esse liame envolvendo a responsabilização do Estado em casos de dano. Tá? Então, volta lá e confere. Então, a vítima que busca reparação, pessoal, ela vai escolher ou não? Como é que vai se dar? Acertou quem marcou o quê? Errado, né, pessoal? Então, está errado. A vítima ela vai entrar com uma ação contra o Estado e o Estado entra com uma ação de regresso contra o agente. A responsabilidade do Estado será objetiva e a do agente é aquela que depende de dolo ou culpa. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição.
Seguindo, MPE Piauí 2018, CESP, no contexto da responsabilidade civil do Estado, a culpa da vítima será considerada como critério para excluir ou para atenuar a responsabilidade do ente público, certo ou errado. Olha que beleza. No contexto da responsabilidade, a culpa da vítima, ou seja, se a vítima age com culpa, será considerada como critério para excluir ou para atenuar a responsabilização do agente. E aí, o que você acha? Acertou quem marcou o quê? Certo, né, pessoal? Então, veja bem, se a culpa foi exclusivamente da vítima, a responsabilidade do Estado vai ser o quê? Excluída. Agora, se houve culpa concorrente da vítima e do Estado, a responsabilidade do Estado vai ser o quê? Atenuada. E a gente viu isso aí também na nossa última aula de responsabilidade civil. Reforço que se você está assistindo essa aula e não assistiu a anterior, assista a aula anterior. Ela é muito importante para que a gente faça esse link da responsabilidade estatal do Estado, pessoal. Prosseguindo, delegado, Polícia Federal. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo. Em caso de inobservância do seu dever constitucional específico de proteção. Pessoal, agora aqui foi o tópico que a gente fechou a aula anterior, né? Quando a gente fala de guarda de bens e de pessoas. Então, na guarda de bens ou de pessoas, se houver uma omissão, o Estado responde subjetivamente ou objetivamente? É isso que ele quer saber, pessoal. Como eu disse na aula anterior, na responsabilidade por guarda de bens e de pessoas, o Estado sempre vai responder o quê? De maneira objetiva. Então, a resposta nesse caso está o quê? O item está correto. O Estado responde de maneira objetiva, quando a gente fala de guarda de bens e de pessoas. Com isso, pessoal, a gente finaliza, então, essas duas aulas anteriores, né, que envolve a administração pública e que envolve a responsabilidade civil do Estado. Pessoal, o estudo da administração pública é um pouco mais tranquilo, pessoal. A gente vai ali na lei, é mais letra da lei. Agora, da responsabilidade objetiva, você tem que ficar bastante atento a todas as situações ali, todas as especificidades, tá? Então, a questão da responsabilidade ser objetiva ou ser subjetiva, os prestadores de serviço público que também vão responder de maneira objetiva, os elementos, as características da responsabilidade objetiva, né? Conduta, nexo causal e dano, a teoria do risco integral, que fala lá dos danos nucleares, dos danos ambientais, ela também é importante, você tem que ficar atento com isso, tá? E a responsabilidade por omissão, né? A responsabilidade subjetiva, que é aquela calcada em quê? Negligência, imprudência ou imperícia, com essa ressalva, que no caso de guarda de bens ou de pessoas, o Estado ele responde de maneira objetiva. Com isso, a gente fecha essa parte da matéria, como eu já falei, né, a gente daqui a pouquinho vai entrar na teoria do risco administrativo e serão várias aulas, o assunto aí é figurinha carimbada em prova e certamente vai estar na sua prova, tá? E a gente vamos trabalhar aqui, esquematizar da melhor maneira possível para que você não perca questões e a gente consiga aí passar bem nessa parte da matéria, geralmente são mais de umas questões, o assunto é bem vasto, vou tentar sintetizar ele e deixar ele mais objetivo possível, tá bom, pessoal? Dá o seu like aí, curta o canal, se inscreve, marca a notificação para receber vídeo e me ajuda a divulgar e tornar o canal maior, tá legal, pessoal? Então, daqui a pouquinho a gente volta aí para a abertura aí dessa parte de teoria geral dos atos administrativos. Vamos lá.